saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Olá, muito bom dia. Deus abençoe essa segunda-feira, que seja uma semana abençoada, que seja uma segunda-feira abençoada em todos os aspectos. Isso independente de religião, porque o nosso Deus, que é único, que é poderoso, é muito maior que religião, é muito maior que placa de igreja. Mais uma vez nós estamos aqui para lhe convidar para uma oração, para iniciarmos o dia considerando a Deus, priorizando Deus, pedindo a Ele que tome a frente na nossa vida, nas nossas decisões, atitudes, que venha nos guiar, nos orientar, nos inspirar, nos conduzir aos pastos verdejantes. Se você pode, prepara aí um copo com água ou uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. E é nesse momento de oração que Deus, Ele abre caminhos, é nesse momento que Deus cura enfermos, é nesse momento que Deus, Ele te renova, te fortalece, que Ele te aviva. Então, se você também quiser, você pode se inscrever aqui no canal, porque não paga para fazer isso, é só clicar em inscrever-se, porque nós também oramos pelos inscritos no canal. Como também você pode escrever seu nome, nome do familiar, ou a área da sua vida aí que você precisa incluir nas nossas orações, é só você escrever. Escreve aí que nós vamos já realizar essa prece, essa oração. Lembrando que a Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari, quase em frente ao Colégio Augustinho, e a 200 metros da Praça Raul Soares. Quando eu falo isso, não é simplesmente te chamando para mudar de religião ou de igreja, de placa de igreja, não. Porque se você quer a nossa ajuda, nós estamos aqui. Agora, lembra que o nosso Deus é muito maior que religião, que placa de igreja. Quando eu lhe chamo para vir, é para você mudar de vida, de condição, de situação. Hoje, segunda-feira, nós oramos pela vida financeira, pela vida econômica. Claro que nós oramos por tudo, todos os dias. Mas hoje nós temos um culto que a gente denomina sabedoria financeira, que é justamente para você receber de Deus sabedoria para empreender, para administrar, para negociar, para comprar, para vender, para você ter condições de oferecer o melhor para a sua família. Nós oramos, clamamos no culto de hoje, que é justamente para que os caminhos sejam abertos. Nós temos um culto às 8 da manhã e principalmente às 7h30 da noite. Às 7h30 da noite, as pessoas que estão longe de Belo Horizonte, em outro estado, outro país, elas participam virtualmente. Elas fazem da casa delas uma extensão da Igreja Hospital da Alma. E aí ela participa virtualmente, porque às 7h30 da noite é transmitido aqui pelo canal. Agora, quem mora em Belo Horizonte, região metropolitana, aí não, aí dá para vir presencialmente. É ou não é? É um culto das 7h30 às 8h30 da noite, é uma hora de clamor, mas uma hora que pode mudar muita coisa na sua vida. É uma hora que pode transformar a sua vida. Pode ter certeza disso. Então nós já vamos fazer a nossa prece. Se possível, feche os seus olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos iniciando a semana na Tua presença, em oração. Estamos suplicando o Teu favor,
por essas pessoas que carecem, necessitam da tua manifestação. A verdade é que tem gente aqui agora precisando de cura, tem gente precisando de paz, prosperidade, harmonia, felicidade dentro de casa, na família. Pessoas que sofrem com depressão, transtorno de ansiedade. Pessoas que, se o Senhor não se revelar, se o Senhor não operar o milagre, eu pergunto, quem vai fazer isso, meu Deus? Então, nesse momento, meu Senhor, estenda as tuas mãos em direção dessas pessoas, para levantar o caído, para fortalecer o fraco. Estenda as tuas mãos agora, meu Deus, para curar o doente, para libertar o cativo. Eu não sei o que essa pessoa está vivendo, passando, mas o Senhor sabe. E o Senhor é poderoso para tocar agora, justamente nessa área que ela sofre, e reverter tudo isso, e mudar tudo isso. Então eu determino que onde houver uma ação do mal, onde houver um espírito agindo, atuando na vida dessa pessoa, que ele caia por terra agora. Toda dor desaparece, toda enfermidade, toda maldição, todo problema crônico, todo problema antigo, vício, miséria, opressão, depressão, em o nome do Senhor Jesus, sai agora. Oh meu Deus, ilumina essas pessoas, transforma, meu Pai. Porque, meu Deus, nós não estamos aqui rezando, nós não estamos aqui fazendo uma reza decorada, que a gente aprendeu com um livrinho que alguém deu, não. Nós estamos aqui clamando, orando. O Senhor disse, clama a mim, eu te responderei. E aqui nós estamos clamando, porque precisamos de uma resposta, meu Deus. Então se revela a estas pessoas. Meu Deus, tão logo termine essa oração, que termine essa aflição, que termine essa angústia, que essa pessoa tenha sinais do teu poder, que ela possa entender, meu Deus, que quem está aqui agora operando milagres nesse momento é o Senhor. Então, meu Deus, penetra com teu espírito desde o alto da cabeça, planta dos pés dessas pessoas e faça essa limpeza espiritual, toda opressão, toda tristeza, toda angústia, todo mal, que desapareça. E que neste momento, meu Deus, venha brotar dentro dessas pessoas uma força, uma fé, uma certeza, uma convicção, que o Senhor possa agora levantar o caído, fortalecer o fraco. Oh meu Deus, abençoa esse dia, abençoa essa semana, que esse dia seja de respostas, de vitórias, de milagres. Abençoa todos os inscritos aqui no canal, abençoa as pessoas que os nomes foram incluídos aqui. Consagra a água, meu Deus, que ao beber dessa água, que essa pessoa receba vida, que ela receba forças, meu Pai. Ah, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, se revela a estas pessoas, transforma essas pessoas, meu Pai. Nós estamos aqui te buscando, te servindo, te honrando. Então honra essas pessoas, dê sinais da tua existência, do teu poder na vida dessas pessoas. Uma vez que está escrito que os sinais hão de acompanhar os que creem, e essa pessoa está crendo, então que ela receba os teus sinais, que ela receba a vitória, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Receba a paz, receba a vida, receba a força, receba o poder de Deus. Aí onde você está, respira fundo, receba a paz. Abençoa esse dia, meu Pai. Toma a frente, meu Deus. Abençoa as famílias, as crianças. Guarda-nos, proteja-nos dos males físicos e espirituais. E você que crê, diga, eu estou abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba da água crendo no sobrenatural. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação, para te enriquecer espiritualmente, para te fortalecer. Se você puder ficar mais um pouco e ouvir, mal não vai fazer, só vai fazer bem. Ouça. Quando você está forte espiritualmente, você ganha imunidade contra o mal. Quando você está fraco espiritualmente, qualquer ventinho te derruba. Então, se você puder, ouça. Se você não puder agora, ouça depois.
e querendo a nossa ajuda, a Igreja Hospital da Alma está aqui em Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari, em frente ao Colégio Agostinho, 200 metros da Praça Raul Soares. Hoje nós temos o culto pela vida financeira, para você receber sabedoria financeira, às 8 da manhã, ou principalmente às 7h30 da noite. Às 7h30 da noite a gente também transmite aqui pelo canal, tá bom? Sê tu uma bênção. Bom dia. Eu estava agora pensando, meditando e me transportando aí para a sua empresa, para o seu escritório, para a sua casa, para a sua vida profissional. Eu estava imaginando nesse momento o seguinte: uma pessoa que nessa segunda-feira ela precisa pagar as dívidas, ela precisa produzir, precisa trazer recursos, benefícios para a sua família, para a sua casa, precisa sair do vermelho, do anonimato, precisa fazer a sua vida econômica frutificar ou florescer. O que essa pessoa pode fazer para sair do natural e ir para o sobrenatural? Eu estava pensando exatamente sobre isso. Você precisa florescer, a sua vida financeira ela precisa andar, ela precisa estourar, ela precisa despontar. Mas aí você olha para todos os lados e você não consegue ver alternativa, você não consegue ver saída, você não consegue ver a luz no fim do túnel, e às vezes nem o túnel mais você consegue ver, quanto mais a luz. A sua situação econômica, a sua situação financeira, ela vem piorando dia após dia. E aí eu estava exatamente meditando sobre isso, o que fazer para mudar essa situação? O que fazer para reverter esse quadro? E aí, mais uma vez, o próprio Deus, ele me fez lembrar de Moisés. Eu já preguei isso várias vezes e não custa falar novamente, porque Deus, ele sabe o que ele quer fazer, e ele sabe o que você tem nas mãos para que ele possa fazer através das tuas mãos. E aí nós vamos lembrar que Moisés, um dia em que ele estava reclamando, um dia em que ele estava ocioso, porque ele já tinha 80 anos, ele tinha suas debilidades, ele tinha suas deficiências. Uma versão diz que ele era gago, outra versão diz que ele era fanho. Ele já tinha 80 e poucos anos. Quando Deus manda ele voltar para o Egito, o único lugar em que ele saiu fugido por ter matado, um sujeito, ele meio que pintou um quadro daquela situação que era meio irreversível, que parecia não ser uma boa ideia, uma boa opção ele voltar para o Egito. E aí Deus pergunta para Moisés o seguinte: o que você tem na mão, Moisés? E ele tinha na mão um cajado, um pedaço de madeira. E Deus diz para Moisés exatamente isso: com o que você tem na mão, você vai fazer sinais, você vai fazer maravilhas. É com o que você tem na mão que o sobrenatural vai acontecer. E Deus manda Moisés jogar aquele cajado no chão, aquele cajado vira uma serpente e ele foge daquela serpente. A princípio, aquilo que traria sinais, aquilo que traria benefícios, aquilo que traria milagres, agora Moisés estava fugindo dele. Moisés estava se esquivando daquilo ali. E aí você vai entender nesse momento que quando Deus ele quer operar na sua vida o sobrenatural, Deus ele não escolhe o capacitado, mas ele capacita o escolhido. Deus ele não quer saber das suas qualificações, porque ele poderia escolher para livrar o povo dele do Egito, da escravidão de Faraó, ele poderia escolher alguém mais capacitado, alguém mais qualificado. Deus poderia escolher alguém com mais vigor, alguém que falava melhor, alguém que tinha vamos colocar assim,
uma disposição maior. Mas Deus vai escolher Moisés. E Deus diz: com o que você tem na mão, você vai fazer sinais. E às vezes, o que você tem na mão, que é o start, né, para dar início ao sucesso, o que você tem na mão que vai produzir o sobrenatural, você está fugindo disso aí. Às vezes você está se esquivando, você está correndo, você está buscando socorro no gerente do banco, no agiota, no amigo. Você está buscando prosperar, querendo que venha de tão longe, e o que você tem na mão já seria o suficiente, aliado a Deus, aliado à fé, para produzir o milagre, para produzir o sobrenatural. Por exemplo, eu vou te dar nomes. Eu vou dar nome. O que você tem na mão hoje que pode produzir prosperidade? O que você tem na mão que, aliado a Deus, que aliado à fidelidade a Deus, aliado à obediência a Deus, pode produzir o sobrenatural? Eu um dia disse para uma pessoa: o que você tem? O que sobrou? Já que você está endividado, já que você tem dívidas impagáveis, já que a sua vida está toda degringolada, virou do avesso, o que sobrou? Ah, sobrou essa moto. Eu tenho uma moto, foi o que sobrou. É sua, é minha, está paga, só que não resolve os meus problemas, só que essa moto, ela não paga as minhas dívidas. Não, eu não estou perguntando o que sobrou para pagar a dívida, não. Eu estou perguntando o que sobrou, que você pode vender essa moto, pegar os R$2.000 dessa moto, R$3.000, que é o valor dessa moto, e começar uma empresa. Você vai dizimar, vai ser fiel a Deus e vai começar uma empresa. O que sobrou? O que você tem na mão hoje que você pode fazer frutificar? Aí, sabe qual é o problema de alguns? Orgulho. Sabe qual é o problema de alguns? O orgulho faz você pensar o seguinte: não, mas eu não posso desfazer desse patrimônio. Eu não posso abrir mão desse patrimônio que sobrou, esse terreno que sobrou, essa propriedade que sobrou. Pois é, mas com o que você tem na mão, você vai fazer milagres. Pega isso aí e começa a produzir. Pega isso aí e vai investir em outra coisa, ou no outro produto, ou no mesmo produto, mas de tal maneira que vai lhe trazer benefícios, que vai lhe trazer retorno. Tem pessoas aqui que ela tem um talento brilhante, ela já trabalha com algo que é brilhante, que é para dar sucesso, que é para dar lucro, que é para ter sucesso, que é para dar realmente um retorno extraordinário, mas ela só precisa fazer isso, chegar nas pessoas. Ela só precisa divulgar isso. E para divulgar isso, você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder investir. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder produzir esse anúncio, vamos colocar assim, e fazer chegar nas pessoas o que você tem para vender, o que você tem para oferecer. E aí nós vamos lembrar do livro de Joel, capítulo 3, no versículo 9 e 10. A mensagem para hoje, segunda-feira, para quem quer prosperar, para quem quer sair do anonimato, para quem quer dar a volta por cima, para quem quer ter o melhor dessa terra, aliado a Deus, é Joel 3, versículo 9 e 10. Deus, ele diz: proclamai isto entre as nações, ou entre os gentios. Proclamai isto entre os gentios, entre incrédulos, entre pessoas que não têm nada a ver com a fé. Ele diz: proclamai isto, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Deus, ele está dizendo o seguinte: suscita o valente. Você tem uma força que você ainda não descobriu. Você tem um poder aí dentro que você ainda não descobriu. E Deus está dizendo: chamam todos os homens de guerra. Deus está dizendo: subam os homens de guerra. Nós estamos numa guerra, não é só contra a Covid, nós estamos numa guerra contra a miséria, nós estamos numa guerra contra a falta de dinheiro, numa guerra contra as dívidas, nós estamos numa guerra contra a pobreza, e Deus está dizendo: subam os homens de guerra.
Deus está chamando você, mulher de guerra, homem de guerra. Deus está te suscitando, Deus está te levantando. Deus, nesse momento que você ouve essa palavra, Ele está fazendo brotar em você uma força tal que você vai sair dessa cadeira aí agora, você vai sair dessa cama, você vai sair desse sofá, você vai sair de onde você estiver e você vai começar a produzir. Você vai começar a trabalhar, você vai começar a falar com quem você ainda não falou, a negociar com quem você ainda não negociou, você vai começar a oferecer para quem você ainda não ofereceu, mas se você não mexer as águas, quem vai mexer? Se você não movimentar as águas, quem é que vai movimentar? O que você precisa entender é que está na tua mão o poder da mudança, está na tua mão o poder de revolucionar a sua história. Ele está dizendo, subam todos os homens de guerra. Ei, você foi chamado por Deus para vencer. Você não está acompanhando essa mensagem agora por acaso não. Deus está te suscitando, Deus está te despertando, Deus está te acordando. E Ele diz, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Deus está dizendo, pega a enxada que não tem terreno para capinar, e faz uma espada. Transforma a enxada numa espada. Ele está dizendo, transforma da sua lança uma foice. Deus está usando aqui dois extremos. Ele está dizendo que o carpinteiro, que a pessoa que está trabalhando na agricultura, ele está dizendo que a pessoa que está trabalhando na terra, que está arando a terra, ele está dizendo que a pessoa que está lá capinando, Deus está dizendo, essa pessoa ela pode se tornar um soldado, um guerreiro, ela pode mudar de ramo, ela pode mudar de extremos. E ele está falando que aquele que tem uma lança na mão, que é soldado de guerra, ele pode transformar a sua lança numa foice e ir trabalhar na terra. Deus está dizendo aqui que você pode se reinventar sim. Ele está dizendo, pega o que você tem na mão, faz desse carro o seu escritório, faz desse carro a sua loja. Você pode fazer da sua bicicleta a sua empresa, coloca uma caixa aí na sua bicicleta, coloca ovos dentro dessa caixa e vai vender de porta em porta. Você pode colocar dentro dessa caixa roupa usada e você vai vender de porta em porta. Você pode fazer do que você tem na mão a sua empresa. Deus está dizendo, faz da sua enxada uma lança, faz da sua lança uma foice. Desculpa, faz da enxada a lança, faz da espada a enxada, faz da enxada uma espada, faz da lança uma foice, faz da foice uma lança. Deus está dizendo, pega o que você tem na mão, aliado a Deus, sendo fiel a Deus, obediente a Deus, e vai para a guerra, que Ele vai te honrar. Deus está dando agora inspiração, direção, para que você possa produzir, para que você possa sair do anonimato. Aí você vai dizer, mas eu tive que abrir mão de um patrimônio para poder investir, para poder isso. Amanhã você vai ter como comprar melhores ainda do que esse patrimônio, maior e melhor. Ah, mas eu vou ter que vender isso para poder pagar aqui. Não estou falando para você vender e pagar, porque se vendesse e pagasse, resolvia a dívida, mas não resolve. Eu estou falando o que você tem na mão para você produzir. Você sabe fazer bolo, então faz bolo e vai vender. Ah, mas é muito pouco, é pouco. É pouco se você começar a pensar só em 1, 2, 3, 5 pessoas. Mas quantos empreendedores que começaram vendendo bolo e hoje tem doceria, tem padaria, tem supermercado? Quantas pessoas que num momento de crise, num momento ruim, difícil da vida delas, elas fizeram do seu cajado, fizeram da sua espada uma enxada, elas tiveram esse espírito de criação. E aquilo ali foi a ponte, foi o trampolim, ou foi a mola propulsora para chegar ao sucesso, para alcançar o sucesso.
Eu sei que nesse momento agora, Deus, Ele está abrindo a sua mente, Ele está abrindo a sua visão, e Ele está indo à sua frente para dar a você o sucesso, para dar a você a prosperidade. O que você vai fazer agora? Preste atenção. Se você crê na palavra da prosperidade, se você crê no Deus que prospera, no Deus que abre caminhos, no Deus que cria oportunidades, se você crê no Deus que traz à existência o que não existe, você vai fazer uma oração junto comigo nesse momento. E nessa oração, Deus vai te inspirar, Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar força para você, independente do cenário, você colocar em prática essa ideia e fazer com que a sua vida seja transformada. Deus, Ele capacita o escolhido. O escolhido, ele muda o ambiente, não é o ambiente que vai mudar você. Você muda o lugar, não é o lugar que te muda. É você que pode reverter esse quadro através da fé, através da obediência, através da fidelidade. Então, nessa oração, Deus vai se manifestar. E você que é dizimista, você que é fiel, você que tem um voto com Deus de ser fiel nesse altar, você que sente vontade de ser dizimista nesse altar, você que sente desejo de ser fiel, é Deus te chamando, porque pela sua fidelidade, pela sua obediência, Ele vai fazer com que você alcance o sucesso. Se você for forte para ser fiel no dízimo, forte para fazer voto, forte para tomar decisões, forte para negociar, forte para comprar, para vender, aí você vai ver que a miséria, que os problemas que hoje parecem gigantescos, eles serão fracos. Mas quando você é fraco na hora de obedecer, fraco na hora de vir para o altar, fraco na hora de se lançar na palavra de Deus, o problema, a dívida, o fracasso que está aí, ele se torna forte. Por isso ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. Assuma isso. Quando você bate no peito e diz, eu consigo, eu sou forte, eu creio, eu obedeço a Deus, você está dizendo para o diabo, você não vai ter mais força na minha vida. Você está dizendo para a miséria, você não tem força na minha vida. Você estará dizendo isso para o diabo, você não tem mais poder na minha empresa, nos meus negócios. Porque eu sou forte para o altar, porque eu sou forte para Deus, porque eu sou forte para ser fiel a Deus, o diabo, a miséria, as dívidas, esses problemas serão fracos e vão ficar esmagados debaixo dos seus pés. Mas quando você não consegue ser forte para o altar, para ser fiel a Deus, o problema, por menor que seja, acaba sendo forte sobre a sua vida. Então eu vou colocar as contas da igreja Hospital da Alma, faz um print se você não tem, e agora, terminando a oração, você vai dizimar. Pega aí o valor que você ainda não dizimou, e você vai dizimar agora, vai fazer o seu dízimo agora. Você vai mandar o comprovante no WhatsApp para apresentarmos a Deus, você vai fazer uma oferta agora, antes de tomar qualquer decisão, você vai fazer uma oferta. Você vai fazer um voto agora com Deus. Meu Deus, está aqui a minha oferta. Eu estou fazendo da minha espada uma enxada. Eu estou fazendo da minha lança uma foice. Você vai pegar uma oferta, esse valor aí que não vai resolver o problema, que não vai pagar a dívida, mas é uma oferta de sangue, e você vai depositar agora no altar. Vai mandar agora nas contas da igreja, Hospital da Alma. E Deus agora, nesse momento, só de você aí agora mentalizar, só de você falar, meu Deus, eu vou fazer essa oferta, eu vou fazer o meu dízimo agora, meu Deus, eu vou fazer isso porque eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Deus agora te dá direção. Deus agora, só de você decidir fazer uma oferta, ser fiel a Ele, Ele já te dá uma luz, Ele já te encoraja, Ele já te dá força, ânimo, disposição. E você vai dar a volta por cima. Deus vai te surpreender ainda hoje com respostas. O problema
que parecia forte, vai se tornar fraco, esmagado debaixo dos seus pés. E forte mesmo será o contrato que você vai fechar hoje. Forte vai ser a proposta que você vai receber hoje. Forte será a oportunidade que Deus ele vai te dar agora, nesse momento, pela sua vida financeira. Então, vamos agora falar com Deus? Vamos? Se possível, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos suplicando o Teu nome, porque tem pessoas que a vida financeira virou do avesso, tem pessoas que a vida econômica ela virou de ponta cabeça, pessoas que não sabiam até então com quem contar, a quem recorrer. Mas nesse momento brota dentro dessas pessoas uma força, brota uma esperança, dentro dessas pessoas brota uma ousadia, uma coragem, tal que nesse momento, meu Deus, o Senhor dá a essas pessoas inspiração, o Senhor coloca dentro dessas pessoas o espírito empreendedor, sabedoria para ela negociar, para ela vender, para ela comprar, ousadia para ela investir naquilo que ela ainda não tinha investido. Como ela pegar o que ela tem na mão e fazer isso frutificar, florescer. Ela pegar o que ela tem na mão e começar uma empresa. Ela pegar o que ela tem na mão e começar a trabalhar. Meu Deus, abra os céus agora e amarra o espírito da miséria, amarra o espírito do comodismo, amarra o espírito da cegueira, que essa pessoa não consegue enxergar uma saída, uma solução, e a saída e a solução está na frente dela, ela não conseguia enxergar. Então o espírito de miséria, espírito de amarração, principado, potestade, todos os demônios, em o nome de Jesus, sai da vida financeira dessas pessoas. Diabo, sai dos caminhos dessas pessoas. E eu determino agora, meu Deus, abra os céus e derrama a prosperidade. Derrama ideias, direção, ousadia, coragem para essa pessoa investir no que investir, como investir, para que ela possa produzir, para que ela possa florescer, para que ela possa prosperar. Abençoa esse dia, meu Deus, terminando essa oração, essas pessoas que estão crendo na Tua palavra, elas vão apresentar ao Senhor uma oferta. Terminando essa oração, essa pessoa vai apresentar ao Senhor a fidelidade dela. E com essa mesma velocidade que ela vai fazer um dízimo, uma oferta, que ela vai depositar, que ela vai transferir, meu Deus, em o nome de Jesus, dê ordem aos Teus anjos, abra os caminhos, leva para as mãos dessas pessoas as oportunidades, a prosperidade, a vitória que advém da Tua palavra. Abençoa, meu Deus, esse empresário, comerciante, profissional liberal, autônomo, essa pessoa que estava desempregada. Abençoa agora, abra os caminhos agora, porque nós vamos começar a receber mensagens no WhatsApp dizendo: eu criei naquela palavra, eu criei na oração, eu decidi obedecer, eu fiz a minha parte e Deus já me honrou, Deus já me deu a resposta, Deus já colocou a mão. Então, meu Pai, em o nome de Jesus, abençoa essas pessoas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga: eu sou forte. Diga: eu sou forte. Ele disse: diga o fraco: eu sou forte. Então sejam abençoados. E quem crê, diga: assim seja. Você vai ver que você vai fechar hoje contratos fortes. Vai receber propostas a partir de agora fortíssimas. Portas, salário, renda, lucro forte vai chegar agora nas tuas mãos. Vai chegar agora. Então, se você crê, se você confia, se você acredita que essa palavra foi para você, faça a sua parte. O que Deus te toca para você apresentar como oferta, apresenta. Tem um valor que você não dizimou, não deixa para depois, você vai dizimar agora. Para o que você está fazendo e faz para Deus.
Faz para Deus, porque nesse mesmo momento que você está fazendo para Ele, que você está honrando a Ele, Ele também já está providenciando e preparando a sua vitória. Se você crê, é isso que você vai fazer agora. E lembre-se, o que você tem na mão vai produzir milagres. O que você tem na mão vai produzir, frutificar, florescer, vai produzir a prosperidade. Joel 3, versículo 9 e 10. Proclamai isto entre os gentios. Preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Com o que você tem na mão, você colocando em prática, você vai fazer disso aí o start para prosperar. É com esse carro aí que sobrou que você vai começar uma empresa. É com esse computadorzinho aí que sobrou que você vai começar uma empresa. É com a sala da tua casa que você vai começar a sua loja. É aí no muro da tua casa que você quebra o muro, coloca uma mesinha como essa aqui, uma garrafa de café, um bolo que você vai começar a sua padaria. É com o que sobrou, é com o que tem na mão que você vai produzir o milagre. Aliado a Deus, afiado em Deus, você sendo fiel a Deus, Ele vai na tua frente abrindo os caminhos. Hoje será um dia surpreendente de vitórias, de milagres. Seja fiel, corre, obedeça, que Ele vai te honrar. Deus abençoe.